graus de adoecimento do corpo. Segundo a medicina chinesa, existem 4 graus de adoecimento do corpo. Lembra daquela imagem da árvore invertida, em que a gente tem lá no ápice, na raiz, a mente, e que depois vai ter o caule, os frutos, e aqui vai estar então a materialidade do corpo, dos órgãos. Então eles entendem que começa o primeiro extrato, o nível mental e emocional, depois vai para o nível chamado energético, depois funcional e por último o orgânico. Vamos entender o mental e emocional primeiro. Então, o mental e emocional é o seguinte, muitos professores meus me falam de acupuntura que as doenças só vão conseguir ter uma boa resposta aos tratamentos se o mental estiver bom. O que significa isso? Se a gente tiver um posicionamento mental adequado, saudável perante a vida. Só o que acontece? Muitas vezes a gente tem tristeza, depressão, ansiedade, pessimismo perante a vida. A gente tem às vezes uma crença, uma maneira de pensar desde que a gente não nasceu, mas foi criança, e aí a gente tem um pensamento X que às vezes não é o mais sadio em relação ao dinheiro, em relação aos relacionamentos amorosos. Então, enquanto a gente tem aquele posicionamento mental inflexível, rígido, e que não é um pensamento que gera saúde, enquanto eu não me livrar dessa maneira de pensar, me libertar disso e transformar essa maneira de pensar, eu vou continuar tendo adoecimento nos outros níveis. É isso que eles acreditam. E por isso a importância de um dos pilares da medicina chinesa, que é chamado exercícios mente e corpo. Então a gente tem a acupuntura, a dietoterapia, a fitoterapia, o tuiná, que são manipulações manuais do corpo. E o quinto pilar, que para mim é o soberano, mais importante, que é exercícios mente e corpo, porque eles dizem o seguinte, o corpo não está desvinculado da mente, é uma coisa só. Tanto que existem esses graus de adoecimento, e tanto que os pontos de acupuntura que eu vou fazer vão harmonizar os órgãos, os meridianos, mas precisam também ajudar a harmonizar a mente. Mas isso, é claro, a acupuntura não faz sozinho. A acupuntura precisa principalmente que cada um olhe, reflita sobre os seus pontos. Então, o que faz? A doença, ela vem para nos mostrar uma perspectiva e às vezes não é um símbolo, às vezes pode ser. Eu até brinco, às vezes estou com uma dor no pé. O que isso significa? Pode, às vezes, ter um símbolo, dizer o que eu não consigo andar, o que está me impedindo de andar. Mas, às vezes, simplesmente é para passar por aquilo, esse momento de restrição, de não conseguir fazer as coisas, valorizar o nosso corpo, valorizar a nossa vida, ser mais otimista, não ficar só reclamando, porque a gente vê que quando está com o pé doendo, e continua reclamando do pé e não segue adiante, não faz as coisas que a gente precisa, a tendência é que aquilo se perpetue ou seja muito mais difícil de levar. Então, a vida e as doenças, elas vêm, as dificuldades todas, para nos mostrar uma certa mudança de ótica, de perspectiva sobre as coisas. E esse é o que eu quero falar aqui, isso que eu quero falar sobre a mente e a emoção. Eu acho que o principal papel é isso, é ver a doença como essa tentativa da natureza de nos mostrar que uma coisa pode ser vista de outra maneira, que uma situação pode ser vista de outra maneira, uma maneira mais saudável de pensar. A seguir, a gente tem então a alteração energética. Alteração energética a nível dos meridianos de acupuntura. Então, esses pensamentos, que são impulsos elétricos neuronais dentro do nosso cérebro acontecendo, eu estou pensando aqui sobre os graus de adoecimento, está tendo uma série de sinapses neuronais, impulsos elétricos dentro do meu cérebro. Só que eles se conectam com o meu corpo todo. Então, esse pulso elétrico vai se transformar em impulsos elétricos nos meridianos de acupuntura e vão conectar o corpo todo, tanto a parte externa dele quanto com os órgãos internos. E muitas vezes o que acontece? Eu tenho alguns mal-estares, assim, simples, parecem banais até, por exemplo, eu tenho uma sonolência depois do almoço, mas as pessoas não têm. Eu tenho uma sonolência que é um pouco fora do padrão. Eu tenho muita dificuldade de acordar de manhã. Eu tenho estufamento abdominal às vezes, com alguma frequência. Eu tenho uma dor generalizada no corpo que vem em volta e meia. Então, são sintomas que nos acompanham de maneira intermitente ou leve, mas estão aí. Então, isso já pode ser detectado com a medicina chinesa através da análise da língua, da face, de alguns sintomas que a gente questiona de cada um dos meridianos. E já deve ser tratado nesse momento, porque se eu trato nesse momento e também vejo esse sinal como algo que eu posso modificar meu posicionamento mental a partir disso que eu estou sentindo. Por exemplo, eu tenho dificuldade de acordar cedo. Por que eu estou dificuldade de acordar cedo? Será que eu estou dormindo adequadamente, na hora certa? Será que eu não estou dormindo muito tarde, vendo TV? Será que o meu ambiente... Então eu tenho que fazer um esforço, às vezes, de disciplina para ouvir também meu despertador, acordar cedo, dormir mais cedo. Então, às vezes, essa preguiça ao acordar é decorrente de uma série de outras coisas. Às vezes, estou comendo muito tarde e essa comida está sendo muito pesada. Mas eu tenho uma dificuldade de me disciplinar nesse sentido. Então, vejam que, com frequência, quando a gente quer mudar também os hábitos de vida, está relacionado também a padrões mentais e emocionais que a gente vê a vida.
A seguir, a gente tem o nível funcional. O que é o nível funcional? É quando a função do órgão já está alterada. Então, como eu dei um exemplo aqui já da diabetes, né? Então, eu não tenho diabetes ainda, mas a minha insulina do pâncreas está sendo produzida um pouquinho mais do que deveria. Então, já está com a função alterada do órgão. E isso, como é que a gente consegue traduzir na medicina chinesa? A gente consegue traduzir com sintomas mais importantes. Por exemplo, eu tenho uma dor no estômago, uma epigastralgia persistente. Eu tenho com frequência, todo mês, quando chega fim do mês, por algum motivo, eu tenho dor no estômago. Mas já fui no gastro, já fiz endoscopia, não mostrou nada, ou mostrou uma gastrite leve, que não tem relação com essa dor tão forte. Então, que eu uso remédio não adianta. Então, isso já é uma doença a nível funcional. Então, eu tenho um sintoma mais forte, mais persistente, mas não tenho nada nos exames de sangue, de imagem, ou achados muito pequenos e que não estão de acordo, muitas vezes, com a intensidade do sintoma. Por exemplo, a dor de cabeça. A dor de cabeça é a doença funcional que a gente tem aos montes hoje em dia. Então, a dor de cabeça não tem um aneurisma, não tem um tumor cerebral, se faz todas as investigações. Simplesmente começa a dor de cabeça sem ter nada orgânico, nada estrutural dentro do cérebro que está causando dor de cabeça. E a dor de cabeça vem justamente, às vezes, em momentos que a gente não se alimenta direito, que a gente se estressa. Então, é um caso típico de uma doença funcional. E o último quadro, o último grau de adoecimento é a doença orgânica. Então, no caso, por exemplo, do estômago. Então, eu tenho esse desconforto gástrico, que é significativo, essa dor epigástrica, mas eu tenho na endoscopia uma gastrite significativa, eu tenho uma úlcera. Aí sim, essa úlcera é compatível com o teu sintoma. Então, o sintoma é compatível com o que a gente tem. E o que acontece? Só com acupuntura, só com medicina chinesa, dificilmente eu vou conseguir tratar a úlcera. É esse momento que a medicina chamada convencional, a biomedicina, vai ajudar muito, né? Tem que ser aliada nesses momentos de doença estrutural, porque eu posso fazer acupuntura, posso fazer fitoterapia, mas eu tenho que lançar mão de tratamentos convencionais, omeprazol, seja o que for, que o médico recomendar especialista, para tratar essa úlcera. O mesmo caso, por exemplo, de hérnias, né? Então, a gente tem uma hérnia, por exemplo, na coluna. Muitas dores lombares de coluna não são por hérnia, são simplesmente por uma questão funcional, mecânica. Eu não estou fazendo a minha atividade de maneira adequada, meu posicionamento, estou ficando muito tempo sentado. Então, isso é uma doença funcional. Ou eu tive uma contratura, que aí eu já tenho um pouquinho de orgânico, mas é um orgânico temporário, que eu tenho uma zona de isquemia e que o músculo enovela, digamos assim, ele faz uma bolinha, né, uma contratura. Então, esse enovelado no músculo, essa área ali de uma certa isquemia que é causada pela contratura muscular, ela é uma doença, vamos dizer, um pouco orgânica, mas não é um orgânico definitivo. Ela está mais para funcional que orgânico, e aí facilmente é revertido com a técnica de acupuntura, por exemplo. Mas se a dor lombar for causada por uma hérnia de disco, que estiver, inclusive, pinçando um nervo, isso eu não consigo reverter com a acupuntura. Eu vou conseguir o quê? Modular a raiz nervosa, melhorar os sinais ali de dor, mas a hérnia vai continuar ali pinçando. E aí toda essa história para quê? É para falar que, primeiro, nós temos que ir lá. Quanto mais na fonte, quanto mais a gente tiver pensamentos sadios, posicionamentos e crenças sobre a vida sadias, melhor. Se a gente conseguir detectar as primeiras desarmonias bem no início, quando eu estou só com pequenos desconfortos, melhor ainda, né? Que eu consigo reverter com simples avaliações, mudanças de hábitos, que a gente vai aprender muito aqui, como eu nesse nível energético e funcional, eu consigo no meu dia a dia, lançando mão do relógio da medicina chinesa, das minhas tendências pessoais, fazer algumas modificações e às vezes, muitas vezes, parar com esse sintoma. Só que no nível orgânico eu preciso de uma ajuda a mais. Então, nesse nível orgânico, realmente, você vai poder fazer tudo isso que a gente vai ensinar aqui no curso, mas vai precisar de uma ajuda, digamos, técnica e do especialista para te ajudar a sanar ou conseguir conviver com essa doença.